Ó, abriu sozinho então. Olha que loucura. Depois começa a falar mal aí do professor e não vai saber. Não, não faço não. Abriu sozinho. E tá gravando, hein, Antônio? Tá gravando, hein? Se falar mal, o professor tá gravando, hein? Do nada abriu, hein? Maneira aí, porque tá gravando. Então, deixa eu colocar. Tô apresentando já, não tô? Tá. Tá sim. Vou colocar no modo tela cheia, então, senhores, para começar agora formalmente a nossa aula, né? Então, boa tarde a todos, uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. Peço permissão aí para entrar em cada ambiente de aprendizado, não sei se é a residência, se é a casa do tio, da avó, né? Se é local de trabalho, local de estágio, ou se vocês estão em transporte. De qualquer forma, eu peço autorização para fazer parte aí dos próximos minutos, né? Ou da próxima hora com todos os senhores, beleza? Vamos juntos, vamos em frente, porque temos um bocado de assunto para tratar nessa semana e nas próximas que virão. Já falamos na semana passada sobre a questão do plano de ensino, né? Falamos sobre alguma coisa sobre avaliação. Eu não coloquei o PAPR ainda no... Deixa eu só achar uma foto aqui, pessoal. Eu não coloquei o PAPR ainda no sistema, mas eu pretendo colocar hoje ou no mais tardar amanhã, tá? Me cobrem. Acabei esquecendo de colocar o PAPR lá, que vai mostrar toda a distribuição de aulas, né? Um planejamento inicial, pelo menos, até o final do quarto bimestre. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Podemos seguir? Nós vamos tratar hoje do primeiro conteúdo, que é entender um pouco melhor as subestações. Vamos entender para que serve uma subestação, né? Qual que é o objetivo, e depois estudar com um pouco mais de detalhe alguns equipamentos que fazem parte aí das subestações, fazem parte desse sistema elétrico de potência, conhecido por nós como SEP, né? SEP, P de pato, Sistema Elétrico de Potência. Então, o que compreende esse sistema elétrico de potência? Quais são os equipamentos mais comuns? Quais são as características? Como é que a gente especifica? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente entende? Né? Então, a gente vai trabalhar um pouco com isso. A gente vai começar logo com a subestação. Né? Não sei se você já tem essa noção clara do que é uma subestação. Subestação de energia, né? Aqui tem uma foto de uma subestação a céu aberto, uma subestação aérea, que é a mais comum que nós temos aqui no Brasil. Né? Tem alguns outros tipos que nós vamos estudar, mas o que vocês costumam passar na estrada ou na entrada da cidade, de um modo geral, perceber e ver de longe, né, e chama atenção, são essas subestações a céu aberto. Nós já vamos estudar isso um pouco melhor. Podem me interromper quando quiserem, tá, meninos? Eu não estou vendo o chat, então, quem perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa no chat, a minha amiga Alice vai fazer a gentileza aí de me avisar na hora, tá bom, Alice? Tá bom, Alice? Acho que ela já dormiu. Não, eu tô aqui. Ela fala assim, tá bom, professor. Tá bom, Alice? Tá bom, professor. Isso, ó, tá vendo? Glória a Deus. Vamos lá. Então, o conteúdo, basicamente, desse primeiro tema, de subestações, nós vamos falar, definir o que é uma subestação, tentar entender, tentar classificar essas subestações em alguns tipos, e fazer alguns arranjos, entender alguns arranjos e barramentos elétricos que tem dentro de uma subestação. Bacana? Olha isso, eu te sacaneei, você estava aí deitadinho embaixo do cobertor, do edredom, né? Agora vou ter que ficar levantando, abrindo o áudio, fechando o áudio, mas é rapidinho, não vou exigir muito de você não, tá bom? Então, percebam aqui, meninos. Tá bom, Alice? Tá bom, professor. O conjunto de... O que é uma subestação? Aquela foto que eu mostrei. Aqui de fora nós temos uma no Cruzeiro do Sul, ali pro lado ali do Carrefour. Nós temos uma no Linhares, né? Ou Grajaú, naquela região ali. Temos no Barbosa Laje. Deve ter mais alguma aqui de fora. Vocês vão perceber que as subestações, até pelo modo que é montado o sistema elétrico de potência, ela sempre está localizada na periferia das cidades. E aí vale a pena definir o que é isso, né? Periferia das cidades. Periferia é o lugar pobre da cidade? Não, não é isso. Né? É na região periférica, do perímetro da cidade. Então, é aquela região que contorna o município. Né? Claro que muitas vezes, no linguajar comum do dia a dia, a gente acaba associando, né, periferia com bairros carentes, bairros de alta violência, bairros pobres. Pode até ter alguma associação, porque normalmente
no contorno da cidade, né, na entrada da cidade, ao longo do perímetro da cidade, são regiões mais afastadas do centro, né, e ali costuma se concentrar mesmo algum movimento de favela, enfim, mas isso não é o que quer dizer o termo, não. Tá? O termo periferia é no perímetro, é na região periférica, né, no entorno das cidades. Por que as subestações, tecnicamente, a gente escolhe instalar uma subestação na entrada, na periferia, né, na região do perímetro dos municípios? Né? Tudo tem uma razão de ser. Justamente porque a gente não vai querer entrar com cabos de alta tensão, 138 mil volts, 230 mil volts, 345 mil volts, já imaginou? Passando pela plena calçadão, Getúlio Vargas, uma torre de transmissão imensa, e ali 345 mil volts. É loucura isso, né? Sem falar que ao longo de uma linha de transmissão, tem o que nós chamamos de faixa de servidão. Né? 15 metros para um lado, 15 metros para o outro lado, embaixo e 15 metros das laterais, eu não posso construir nada, eu não posso edificar nada, é uma faixa de servidão. A população acaba invadindo, né? Assim como tem a faixa de servidão também da linha férrea, e tem essa faixa de 15 metros para um lado, de recuo e para o outro, a gente percebe aqui em Juiz de Fora que isso não é respeitado. E aí é bacana esse exemplo da linha férrea com linha de transmissão, porque olha o transtorno, né? A gente sabe muito bem disso aqui em Juiz de Fora, os transtornos causados pela instalação de uma linha férrea que atravessa o centro da cidade. Né? Então imagine se fossem linhas de transmissão também atravessando o centro da cidade. Todo o transtorno que isso ia causar, toda a invasão que iria acontecer, todos os acidentes que poderiam vir a ocorrer, né, devido à grande concentração de população nos centros urbanos. Né? Por isso que a gente instala as subestações nas entradas, nas saídas das cidades, na região periférica, em torno do município, justamente para não ter esse incômodo. E aí, nessa subestação de entrada da cidade, ali eu pego, por exemplo, 138 mil volts, 345 mil volts, e reduzo isso para 13,8 kV. Em Juiz de Fora, especificamente, é 23,1 kV, 23 mil volts. Então, eu saio de 138, eu saio de 230 mil volts e caio aqui em Juiz de Fora para 23 mil. Grande parte do Brasil é 13.800 volts, que é uma tensão, média tensão, que já exige, não é necessário mais ter torres de transmissão. O posteamento resolve. Os isoladores são menores, não são aqueles isoladores gigantes de uma subestação. Né? Então é tudo mais simples. Aí eu levo para os bairros, a partir das subestações periféricas, eu levo a energia para os bairros em média tensão, 13,8 ou 23,1, no caso de Juiz de Fora, e nos bairros, eu chegando nos bairros, eu crio ali no mesmo poste, coloco transformadores, abaixadores ainda, que vocês conhecem lá comigo do TME, que vão pegar da rede primária de distribuição, transformar isso em rede secundária e aí alimentar as ruas, as residências, os edifícios, os condomínios e por aí vai. Então percebam assim, que as subestações, a gente vai falar já que definir melhor, uma das funções dela é uma subestação abaixadora. O que é subestação abaixadora? Eu pego a linha de transmissão, alta tensão, extra alta tensão, e abaixo isso para 13,8 ou 23,1 para ser levado dentro dos bairros da cidade, dentro daquele centro urbano de uma cidade. Aí vocês podem perguntar, né, quem já foi lá em Vitória, Espírito Santo, por exemplo, em várias cidades isso acontece, lá no centro de Vitória tem uma subestação grande da Excelsior, bem no centro da cidade. Outro dia não, há anos atrás, quando eu trabalhava lá ainda, até um transformador pegou fogo no pleno centro de Vitória, né, o centro velho que a gente fala, e o transtorno que foi e tudo mais. Aí você, poxa, por que cargas d'água, né, tem uma subestação no centro da cidade? Que maluquice é essa? O professor acabou de falar que a subestação abaixadora não pode ser no centro, né, tem que ser, erraram, né? Na verdade, não, é uma subestação muito antiga, e quando ela foi construída, né, há 50 anos atrás, né, 60 anos atrás, 50 anos atrás, imagino, Vitória era uma ilha muito pequena, e ali terminava a cidade. Então, você vê assim, logo quando começava a ilha de Vitória, tinha que ter uma subestação ali, né? Então, e depois a Vitória foi crescendo, né? Foi criada a segunda ponte, terceira ponte, emendou com Vila Velha e tal, foi crescendo, criou bairros novos, quem conhece lá, Jardim Camburi, né? Jardim da Penha, enfim, a própria Praia do Canto, e a cidade foi crescendo
e a subestação continuou. Então, aonde lá no início era uma região de periferia, hoje se tornou uma região totalmente urbana, central da cidade. Enfim, né? É o custo do desenvolvimento. Então, assim, mas é claro que quando isso é feito, quando o estudo é feito, a gente trabalha com as subestações, não dentro do centro urbano, mas na entrada afastada. Mas vocês vão observar aí que várias cidades, não só Vitória, essas coisas foram acontecendo, de fora mesmo, né? Hoje, Linhares, Grajaú ali já é uma região muito urbana, região bem central, né? Então, Barbosa Lage, acho que nem tanto, mas a gente percebe que as subestações hoje tinham que ser na saída de grama, né? Teria que ser um pouco mais afastado, mas quando foi feito isso lá atrás, a cidade era muito menor, a região urbana era muito menor. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo tratar, beleza? Então, qual que é a função de uma subestação? O que é subestação? É um conjunto de instalações elétricas que compreende equipamentos, né? Disjuntor, chave seccionadora, TC, TP, para-raio, cabos, inclusive, estruturas metálicas para suportar esses equipamentos pesados. Então, eles compreendem esses equipamentos que pode ser num ambiente abrigado, dentro de uma casinha, né, dentro de uma edificação, ou não, ou ao tempo, que é o mais comum, porque é mais barato, mas traz mais problemas também, nós vamos ver isso, que o objetivo da subestação é transformação de tensão. Então, quando eu quero aumentar a tensão ou diminuir a tensão, eu preciso de uma subestação. Professor, o gerador ele não gera em 138 mil volts, né? Em 500 mil volts. O gerador ele gera lá em 13,8 kV, na maior parte dos casos. Então, eu tenho que pegar a tensão do gerador, subir essa tensão, jogar lá para o alto para transmitir e depois abaixar para consumir. Então, na hora que eu tenho que aumentar a tensão, eu preciso de ter uma subestação elevadora. Na hora que eu preciso abaixar a tensão, eu preciso ter uma subestação abaixadora. Ok? Estão lembrando desse assunto? Então, destinado à transformação de tensão, distribuição de energia. Na hora que eu preciso distribuir energia, lá no Barbosa Lage, lá na subestação, eu tenho que distribuir para vários bairros, Jockey, Benfica, Papapá, o centro. E aí, eu tenho mesmo, às vezes, eu nem vou transformar o nível, mas eu preciso distribuir isso para vários pontos. Eu preciso de ter uma subestação. Né? É muito comum, no meio de uma linha de transmissão, eu precisar fazer uma derivação na linha, em alta tensão, 138 mil volts, 230 mil volts, para levar para uma indústria que consome muita energia. A Arcelor, por exemplo, né? Mercedes, por exemplo, uma indústria de alumínio. Então, é comum essas grandes indústrias estarem conectadas a alta tensão diretamente. Eu pego uma linha que está passando ali perto, derivo, levo até a Arcelor em 138 mil volts, e lá na Arcelor tem uma subestação da Arcelor que vai pegar os 138 mil volts, abaixar para 13,8, fazer a distribuição interna toda, até chegar na baixa tensão, alimentação de motor em 440, enfim. Né? Então, grandes consumidores, eles são conectados na alta tensão, não é nas subestações periféricas das cidades. Né? Então, as grandes empresas, as grandes indústrias, por consumirem muita potência, não é viável eu pegar na subestação urbana. Eu quase queria ter que dedicar a subestação do Grajaú inteira, se não toda, para atender a Arcelor. Né? Então, quer dizer, e ainda vou perder porque está abaixando a tensão para 13,8. O bom é pegar na alta, porque as perdas são muito menores. Né? Então, grandes empresas são alimentadas direto da alta, aí tem que fazer uma derivação, ela tem que seccionar a linha de transmissão. Está indo na linha bonitinho, 138 mil volts, eu tenho que fazer uma derivação para levar para Arcelor. É só pegar, igual a gente faz em casa, né? Quem já fez instalação predial aí, na hora que eu tenho que fazer uma derivação da sala para o quarto, eu pego 2 cabos, né? Faço aquela emenda em derivação, que vocês viram comigo, inclusive, resolveu o problema. Na alta tensão, o buraco é muito mais embaixo, né? Não existe emenda de cabo assim, é uma loucura uma emenda de cabo de 138 mil volts. Eu não posso emendar simplesmente, eu tenho que medir essa corrente que está indo para a Arcelor, eu tenho que ter uma medição de corrente, medição de tensão, tem que ter equipamento de proteção, tem que ter para-raio, tem que ter seccionadora da linha, às vezes eu preciso dar manutenção na Arcelor, eu tenho que abrir a linha lá na CEMIG para desenergizar a empresa. Então, tem que ter um disjuntor, muitas vezes, um seccionador de linha. Então, tem vários equipamentos de alta tensão, caríssimos,
que eu tenho que colocar para fazer uma simples derivação numa linha para uma subestação. Lembra? Com instalação elétrica, com vários equipamentos instalados, tal. Então, sempre que eu preciso colocar alguns equipamentos para atender alguma finalidade, isso é uma subestação. Sempre na média ou alta tensão. Por baixa tensão, tudo é muito mais simples, né? Eu faço emenda direto, eu faço uma emenda de derivação puxando o próprio poste, conecto um cabo a mais com o terminal. Então, na baixa tensão, as coisas se resolvem sem a necessidade de ter uma subestação. Na média e na alta tensão, as coisas não se resolvem. Simplesmente emendando cabo, puxando cabo, né, fazendo painel elétrico, quadro de distribuição, não é simples assim. Um quadro de distribuição em alta tensão é uma subestação. Esse quadro que a gente tem aí dentro de casa, no corredor, na cozinha, né? Se eu levar esse conceito de quadro para alta tensão ou para média, isso é uma subestação que cresce, né, violentamente de tamanho, de preço, de tudo que você imaginar. Porque o disjuntorzinho aqui, você liga, desliga ele mole. Um disjuntor de 138 mil volts, nós vamos ver, são várias tecnologias, o tamanho dele é muito grande. Então, um disjuntorzinho daquele pequenininho do quadro se transforma aí, né, em algo do tamanho aí do seu quarto. Né? Só o disjuntor, mais para medição de corrente, medição de tensão, para-raio, proteção, enfim, estruturas metálicas para suportar tudo isso. Então, vira uma subestação. Talvez um conceito aí bem didático seria isso, né? Eu pegar um quadrinho de dentro de casa, baixa tensão, mole, e levar isso para alto, botar um quadro na alta tensão. É uma loucura, né? É uma subestação. E nós vamos estudar alguns componentes que tem dentro aí dessa subestação, sempre falando da alta tensão. Tranquilo? A subestação, meninos, ainda faz isso, ó. Vocês infartaram aí? Não, dormiram não, né? Essa aula teórica depois do almoço é osso. Mas é bacana, acompanha aí. Eu não tenho sono porque eu estou falando. Se eu estivesse ouvindo, já teria dormido. Mas, olha só, algumas subestações se destinam também só para animar depois um pouquinho, pessoal, peguem calculadora, papel e caneta, que eu vou fazer umas contas, não tem os valores ainda não, vou usar que vocês façam comigo, tá? E fica como exemplo também. As subestações também, o objetivo delas, né, um objetivo dela é fazer a conversão de frequência ou conversão de CA em CC. O que eu estou falando agora, né? Nós vamos ver o caso de Itaipu, não sei se os senhores sabem, mas lá em Itaipu, metade é do Paraguai e metade é do Brasil. Vocês têm alguma aula sobre isso ou não? Quem tem algum comentário aí de Itaipu? Eu acho que você já falou sobre isso uma vez na aula, né, professor? Tanto que são frequências diferentes. Agora a gente vai entrar um pouco... Isso, a gente vai falar um pouco mais em detalhes, porque o Paraguai é 50 Hz, a frequência. Aqui no Brasil são 60 Hz. E são 20 máquinas. Metade das máquinas para o Paraguai e metade das máquinas para o Paraguai consome em torno de 3 máquinas, 4 máquinas. Não mais do que isso. Significa que tem 6 máquinas. Quando eu falo máquina, é gerador, tá, pessoal? Itaipu, então, o lado do Paraguai, dos 10 geradores que ele tem, cada um... O Paraguai consome ali uns 4 megawatts. Os 6 restantes geradores de 700 megawatts cada um, 50 Hz, essa energia é vendida para o Brasil. O Brasil dá conta disso, das 10 do Brasil, mais compra a energia gerada pelas 6 máquinas excedentes aí do Paraguai. Só que está vindo energia de lá de 50 Hz. E aqui não. Será que é só jogar tudo junto no barramento, né? Que no final elas se embolam, dá tudo certo? Não, claro que não. Né? É loucura isso. Não dá nem para imaginar colocar 2 sinais com frequências diferentes, porque ficaria uma bagunça, uma senoide totalmente distorcida resultante dessa combinação, né? A qualidade de energia seria horrorosa, impossível. Então, o que nós fazemos, pessoal? A gente compra a energia do Paraguai 50 Hz, aí eu retifico, está escrito aqui, deixa eu ver, conversão de frequência, ok. Eu vou retificar, vocês já viram retificador em eletrônica, não já? Diodo? Sim ou não? Sim. Sim. Eletrônica. DIN. Não?
de vergalha eletrônica, não? Fizemos. Vocês viram o diodo, sim ou não? Coloca no Vimos. chat Sim, aí, né? Sim, sim. Vocês viram o Sim, diodinho? professor. Hã? Aquele diodinho que faz a rede em CC é usado aqui numa subestação retificadora. Só que não é um diodinho, é um diodão de potência, megawatts, gigawatts de energia. São mega diodos. O conceito é o mesmo, só que, claro, o componente é totalmente diferente, a forma construtiva dele. É um diodo gigante de potência. Caro, difícil manutenção, caríssimo. E aí eu vou transformar toda essa energia do Paraguai em corrente contínua, CC. Vou transmitir em corrente contínua cerca de 900 quilômetros até chegar em São Paulo. Sai lá de Foz, né, do Iguaçu, chega lá em São Paulo. Algo em torno de 900 quilômetros. Lá em São Paulo, eu vou pegar essa corrente contínua que foi transmitida, gigawatts, em torno aí, né, de quanto? Sei lá, uns 4, 5 gigawatts de energia, e vou pegar esse sinal corrente contínua e levar isso para a corrente alternada novamente. Eu vou inverter, eu vou usar um inversor de frequência. Pego um sinal CC, volto com ele para CA, agora em 60 Hz. Então, eu pego 50 Hz, transformo em corrente contínua, uso os diodos para isso, transmito em corrente contínua. Chegando aqui, eu vou usar um inversor de frequência bitela, caríssimo, extremamente sofisticado, tá isso para CA alternado em 60 Hz. Para fazer isso. Pegar o sinal, converter, retificar. Tava só para mim, não, né? Pra mim travou também. A subestação. A subestação é uma das mais... Travou pra vocês também? Tipo, Achei que era minha internet também. Oi? Pode falar, repete. É porque Professor, deu uma travando, travada ali. Nossa, tá todo mundo falando junto também. Uma não, né? Deu alguma. Agarrou travada. tudo aí? Estamos escutando agora? Sim ou não? Sim. Sim, agora sim. Agora sim. Agora tá indo. Deu engarrafamento de bit aí, não? Deu engarrafamento de bit. 64 bits. Tá achando que gigabits aí deu um jeito de agarrar. Estamos escutando novamente? Sim. Sim. Pra Qual mim que é a travou. Se senha? agarrar... Podem falar, estou escutando. Pra mim deu aquela travada na parte que tava explicando de transformar para CC e transmitir em CC. Bacana. Então, olha só, eu não sei exatamente que ponto travou, mas resumão da história. Para fazer essa conversão lá no Foz, em CC, e aqui em São Paulo, CC para CA, eu preciso... Travou de novo. Tá difícil. Eu acho que eu desisti, hein? É sempre na hora que ele vai Travou? começar a falar sobre CC pra Travou de novo, professor. É sempre você vai falar CC para CA. Professor. Deixa eu abrir a porta aqui. Professor, Boa, desliga olha sua a porta. câmera. Às vezes, Não, pelo isso aqui fato é de um pouco você estar fraco. Só um usando o minuto. vídeo, gasta mais internet. Só um minuto, pessoal. Olha aí, seu microfone tá aberto. Valeu. Vamos ver se vai melhorar um pouco aí, meninos. Estão me escutando? Sim, professor. Sim. Sim. A Júlia tá aí? Chegou? Tô aqui desde sempre, professor. Semana passada não tava não, hein, Júlia? Não, tava não.
Tá vendo? Agora eu vi isso. Lembrei de você, porque em Bicas não tem internet. É Bicas que não tem internet? É mais de Espanha, professor. Hã? Mais de Espanha. Ah, é mais, quase. É distrito de Bicas, né? Que distrito, professor? Não, minha cidade. Lembrei de ser lá, né? Então, olha só, eu não vou falar mais de CC. Chega de falar de CC. CC já basta o nosso, né? Te garanto que vocês deram uma conferida agora aí, se tem CC ou não, né? Pessoal, eu vou falar isso melhor. Eu vou falar isso melhor quando chegar. Eu tenho um slide aqui de Itaipu, lá eu falo mais sobre isso. Tá cortando o som? Tá tranquilo? Professor, Oi? eu tinha ficado com uma dúvida, porque acho que foi o senhor que comentou que certa vez a corrente era transmitida em CA, tudo em CA, porque tinha menos perda. Por que eles chegam a transmitir em CC, então, de Itaipu para São Paulo? Bacana, a gente vai abordar isso, inclusive a gente vai calcular as perdas. São duas coisas, tá, Antônio? Essa pergunta é muito pertinente, nós vamos, talvez na aula de hoje ainda, começar a trabalhar com relação a isso. Não é que CA tem menos perdas do que CC. Na verdade, tem até mais perdas, se for no mesmo nível de tensão. Qual que é o problema? CC, em corrente contínua, é muito difícil fazer essa transformação da tensão aqui. Viu a ginástica que eu fiz aqui? Eu peguei 50 Hz, retifiquei, transformei em CC, levei em CC e depois joguei para CA, subestações caríssimas, diodos caríssimos, né? Inversores de frequência, tecnologias de ponta muito caras, enfim, é muito difícil eu aumentar a tensão em corrente contínua e reduzir a tensão em corrente contínua. Ou seja, basicamente, se eu gerasse em 13.800 volts corrente contínua, se eu tivesse um gerador de corrente contínua, tipo o que vocês viram com o Alisson, né? E eu teria que transmitir isso em corrente contínua. E até, vou além, tá, Antônio? Até 50 anos atrás, eu tinha que transmitir tudo em corrente contínua e consumir tudo com basicamente o mesmo nível de tensão, porque você mudar a tensão, o nível de tensão CC, era muito difícil. Não existia tecnologia para isso. Em corrente alternada, tinha os transformadores. Por isso que o CA ganhou a guerra. Porque os transformadores, eu pego 13.8, jogo para 500.000 volts, transmito em 500.000 volts, depois abaixo para 13.8, abaixo para 220. E o transformador, vocês sabem bem, só funciona em corrente alternada. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Transformador funciona em corrente contínua? O que vocês acham? Não. Já viram transformador? Nem estudaram transformador ainda, então estão estudando agora no terceiro ano, né? Oi? Mas pensa no transformador, uma máquina que transforma a tensão. Ele trabalha com o princípio, com um terceiro fenômeno do magnetismo, que é o da indução, né? E aí corrente, variação do campo magnético produz tensão induzida. Eu tenho que ter campo magnético variável para conseguir tensão induzida do outro lado do transformador. Se eu jogo corrente contínua no primário de um transformador, a corrente contínua ali, o campo magnético pode ser altíssimo, o fluxo magnético pode ser altíssimo, mas ele é constante. Eu não tenho variação de fluxo magnético. E se eu não tenho variação de fluxo magnético, a bobina do secundário de um transformador não vai ter tensão induzida nenhuma. Então, o transformador, ele só funciona em corrente alternada, justamente porque eu tenho 60 Hz lá, ó, 60 vezes por segundo do primário, eu vou ter uma variação de tensão no secundário da mesma forma de 60 vezes por segundo. Se eu tiver um sinal contínuo no primário, eu tenho 0 no secundário, porque eu não estou atendendo ao terceiro fenômeno do magnetismo, que é campo magnético variante no tempo. Eu tenho que variar o campo magnético. Lembra aquele negócio de variar o campo magnético, girar, que o Alisson explicou? Em máquinas. Eu tenho que ter campo magnético variante no tempo para eu ter tensão induzida. Então, o transformador, que é um equipamento, de certa forma, barato para usar em subestação, ele só funciona em CA, não funciona em CC. E por isso que lá atrás eu tinha que transmitir em CC, não é que as perdas são maiores em CC, é porque o nível de tensão de corrente contínua tinha que ser baixo, tinha que ser em baixa tensão. Né? Então, eu gerava em baixa tensão corrente contínua, tinha que transmitir em baixa tensão e consumir em baixa tensão. Esse trajeto todo em baixa tensão é que gera muitas perdas. E no CA não tinha essas perdas. Por quê? Eu gerava em baixa, transmitia em altíssima tensão, e quanto mais alta a tensão, menor são as perdas.
depois eu abaixava de novo com outro transformador para consumir. Então, o que define as perdas, Antônio, não é se é CC ou se é CA, é o nível de tensão, se é alto ou se ele é baixo. Então, o nível de tensão alto, as perdas são pequenas. Quanto mais alta a tensão, melhor. Menor são as perdas. Vamos fazer um cálculo, por isso que eu pedi calculadora para vocês. E a corrente contínua, eu não conseguia aumentar a tensão para diminuir perda. Não tinha essa tecnologia disponível. A partir de Itaipu, 30 anos atrás, já começaram a aplicar essa tecnologia. Mas há 100 anos atrás, 50 anos atrás, não tinha essa possibilidade. Então, por isso que a corrente contínua perdeu a guerra. Porque as perdas eram muito grandes na corrente contínua, não por ser corrente contínua, mas por ser baixa tensão. Não sei se eu consegui te explicar. Não, conseguiu sim, entendi. Eles não conseguiam elevar a corrente contínua? Eu não conseguia elevar a corrente contínua para transmitir. Tanto que a energia que vem do Paraguai, os 50 Hz, primeiro eu converto os 50 Hz do Paraguai em alta tensão, vocês vão ver em torno de, lá 750, 600, lembrei, 600 kV, 600 mil volts a transmissão. Então o que eu faço no Paraguai? Eu pego a energia do Paraguai 50 Hz, uso um transformador barato, tranquilo, jogo essa energia toda para o nível de 600 mil volts, CA, aí eu vou retificar. Retifico e vou ter 600 mil volts CC. É claro que tem a questão do RMS aí que eu estou falando, né? Mas primeiro eu subo a tensão, retifico, e aí eu vou transmitir 600 mil volts CC, porque eu já tinha 600 mil volts CA antes. Eu já tinha utilizado um transformador para elevar o CA para 600 mil volts, e aí eu retifico isso para CC. Aí é vantajoso eu transmitir em CC. Se eu tiver já uma tensão altíssima, é melhor transmitir em CC, porque CC eu vou ter um cabo para o positivo, um cabo para o negativo, ponto. O CA é trifásico, são 3 fases, então já começa por aí. Na corrente alternada, eu tenho as perdas por indução, indutor, a linha de transmissão tem uma indução, tem um indutor nela, e tem a capacitância para a terra. Então, eu tenho essas perdas no CA. Em corrente contínua não tem, né? Nem o efeito capacitivo, nem o efeito indutivo, só o efeito resistivo. Né? O capacitivo até tem, até tem alguma coisa assim, mas eu não tenho as perdas indutivas na linha de transmissão. Então, em CC, é até melhor de transmitir do que CA, mas se eu já tiver ela em alta tensão. Se eu não tiver ela em alta tensão, aí eu não consigo mexer no nível. Eu não consigo pegar 24 volts corrente contínua e jogar para 120 volts corrente contínua. Como é que eu faço isso? É muito difícil. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Dúvidas, pessoal? Podem perguntar. À vontade, tá? Então, a gente vai definir, olha só, essa conversão de CA para CC, inclusive, né? Tudo isso precisa de uma subestação. E quando eu falo de CA para CC, CC para CA, são subestações caríssimas, de manutenção muito delicada, vocês vão entender um pouco melhor à frente. Classificação. A gente vai falar sobre as classificações de uma subestação, a função dela, né, de acordo com a função, de acordo com o nível de tensão, de acordo com o tipo de instalação, abrigada, ao tempo, blindada, vocês vão ver isso melhor, e como que eu opero, uma subestação automatizada, né, automática, ou manual, né, analógica, a gente vai ver essas classificações daqui em diante. Antes de entrar nessa, o que é uma subestação elevadora, abaixadora e distribuição, vou só mostrar o texto, vou mostrar uma figura que eu acho que fica mais fácil o nosso entendimento. Né? Então, o que é uma subestação elevadora? Vocês até viram isso comigo em TMS, se eu não me engano. Elas estão na saída das usinas de geração, elas elevam a tensão para transmitir a energia, e as abaixadoras estão na periferia, né? E elas diminuem a tensão. E a distribuição é da CEMIG aí para chegar para os bairros. Deixa eu ver se eu quero mostrar isso daqui. Ó, pronto. Esse desenho aqui é mais fácil a gente entender todo esse processo. Embora aqui seja tudo coloridinho, né, cara? Desenhinho, figurinha, bacaninha, nós temos que nos acostumar com isso daqui, tá, pessoal? Ó, isso é o que nós vamos ver quando chegar na indústria, quando chegar em uma fábrica para trabalhar. Né? Isso daqui é só um mundo encantado de Bob, né? Só aí o mundo dos teletubbies. De fato, tem isso aqui para analisar, para dimensionar, para especificar, para preencher com informação. E isso é experiência. Vou mostrar o que é um diagrama unifilar de subestação, o que é um diagrama, né, industrial. E já, quanto mais vocês trabalharem com isso, mais vocês vão ficando craque
nesses diagramas unifilados de subestação. Primeiro eu tenho aqui geração, vou ter aqui uma usina hidrelétrica. Não vou entrar no detalhe aqui de quais são as formas de geração, eólica, solar, nuclear, não teria tempo, e vocês acho que tem uma disciplina só para tratar disso, não tem? Geração de energia, transmissão, acho que vocês têm isso, não tem? Tem. Transmissão de energia, sim. Bacana, então eu vou deixar as formas de geração com vocês, mas para mim aqui, né, para nós, é importante aqui, ó, o símbolo de gerador. Eu tenho aqui o meu gerador, que é uma bolinha com G aqui, e na saída do gerador, aqui está desenhado um transformador. Está pegando aqui do gerador, da máquina, do nosso gerador, passando aqui por um transformador, o transformador aqui. Só que esse transformador não é só transformador, né? É um pátio enorme com brito que tem transformador, para-raios, chave seccionadora, disjuntor, TC, TP, casa de comando, proteção, relé, enfim, uma parafernália toda envolvida aqui, não é um transformador do nada, não é assim, que é que a gente chama de subestação elevadora. Então, aqui na saída das minhas usinas de geração, eu sou obrigado a instalar uma subestação elevadora. Para quê? Justamente para pegar o nível de tensão aqui, que normalmente é 13.800, e elevar esse nível de tensão aqui às torres de transmissão, para passar por uma linha, vai viajar em 200 km, 100 km, em alta tensão. Professor, eu não posso gerar já em 138 mil volts? Não, né, eu precisaria de uma máquina aqui, um gerador, que vocês viram lá com Alisson em CC, vão ver agora em CA, uma máquina com isolamento absurdo, né, uma máquina iria ocupar o tamanho de um prédio, muito mais, dependendo. Quer dizer, entre uma bobina e outra, já é 138 mil volts, isso é uma loucura, né? A medição de corrente nesse gerador seria uma loucura. Eu teria que ter uma subestação dentro do gerador, né? Olha que maluquice. Então a gente gera até ali, ó, 13.800, até 20 mil volts, não passa disso. Porque passou disso, o tamanho vai crescendo tanto que se torna inviável, tá? Então eu gero no valor médio de tensão, quem fala média tensão, guarda esse valor 13.8, por quê? Os livros falam valores diferentes, mas 98% dos casos que vocês forem encontrar por aí vai ser 13.8. Então, por isso que eu estou falando para guardar esse valor de nível de tensão de geração, né? E isso aqui é uma subestação elevadora. A subestação elevadora aqui, que símbolo é esse aqui, nessas minhoquinhas aqui? Isso aqui é um símbolo usado muito para transformador. A gente põe um enrolamento aqui do primário e a bobininha como se fosse um solenoide ou um indutor do secundário. Que aqui está desenhado um transformador, mas que nós, da área técnica, sabemos que tem muito mais do que um transformador aí, tem uma subestação por trás, elevadora. Aí chegamos aqui na transmissão, linha de transmissão, 100 km, 200 km, viaja aqui, ó, né, sai lá de Furnas, vai chegando aqui para alimentar a região de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal, um exemplo, né, vem as linhas de transmissão. Aqui a linha de transmissão, para nós, é simplesmente uma linha reta, olha que moleza, né? Só que isso aqui é uma linha de transmissão, dezenas, centenas de torres pelo caminho, são 3 fases, né? Tem mais o cabo guarda em cima, que é como se fosse, faz o papel do fio terra, né? Costuma vir sinal de dados aqui também, de internet, muitas vezes, é utilizado junto, tem todo cadeia de isoladores e por aí vai, né? É uma rede de transmissão. Cheguei aqui, numa subestação aqui, eles falam transmissora, né? Que aqui eu posso fazer uma derivação para alguma indústria, para algum comércio maior, né, essas empresas maiores que pegam do meio de uma linha de transmissão, ou eu posso trazer aqui para uma subestação na periferia da cidade. Tá? Então, às vezes, antes de chegar um pouco em Juiz de Fora, por exemplo, né, seria interessante colocar uma subestação dessa transmissora, daqui eu mando para Mercedes, para Arcelor, né, para as empresas, aquela Votorantim, tem uma conexão também, e depois eu sigo até chegar no Barbosa Laje, né, até chegar no Grajaú e por aí vai. Aqui é a subestação distribuidora. Para nós, em diagrama unifilar, eu tenho aqui um transformador indicando uma subestação, um outro transformador indicando uma outra subestação, agora abaixadora. E essas linhas aqui, pessoal, tá vendo esses cortes aqui mais grossos aqui, sempre que tem isso no sistema também, significa que é uma subestação, uma barra, né, cortando a linha, eu tenho uma linha reta. Se eu fizer uma barra cortando assim, é uma subestação. Que daqui, ó, estou derivando, por exemplo, para Arcelor, e aqui eu derivo para Mercedes. Entendeu? Então, desse ponto aqui é uma subestação que eu vou derivar para alguns clientes, para alguns consumidores. Sigo, aí aqui, alguns casos, não é o caso de Juiz de Fora não, tá? Eu venho aqui em 230 mil volts, aqui ó, 230 mil volts, chego aqui, eu jogo para 138 mil volts.
até chegar dentro da cidade, até chegar no Grajaú, Barbosa Lage. Então, dos 138 mil volts eu vou para Arcelor, por exemplo, né? E sigo para chegar na cidade. Por isso que tem um transformador aqui, essa barrinha que poderia vir 230, aqui vira 138, chega aqui na periferia de Juiz de Fora, e eu pego 138 e jogo para o 13.8. E aqui sai para vários bairros, né? Que é a distribuição primária. Até chegar na sua rua, que vai ter a rede secundária. Esse transformadorzinho, por último, é o do poste, aquele pequenininho que está no poste, que pega o 13.8 e joga para 220/127. E aqui, cada ramal aqui, ó, pode ser um consumidor, pode ser um trecho de rua, e por aí vai. Né? Então, eu consigo, olha só, aqui vem, né, da subestação do Barbosa Lage, por exemplo, vem até chegar no seu bairro. Aí lá no seu bairro, próximo da entrada da sua rua, ou já no meio da sua rua, eu pego um transformadorzinho pequenininho de poste, e isso daqui eu vou alimentar uma rede secundária até chegar na sua casa. Entenderam o caminho da energia? Bacana, né? Percebem que do primeiro ano para agora, para o terceiro, como que vocês já evoluíram em termos de conhecimento de sistema elétrico de potência, desde a sua geração até todo o caminho, até chegar na tomada da sua casa, ou chegar aqui dentro de uma indústria, né? O caminho que mais ou menos ela percorre, e isso aqui é o que nos interessa. Aqui uma outra forma de expressar isso, tá, pessoal? Que eu acho válido também, onde eu tenho aqui, ó, a geração, olha só, isso aqui eu achei interessante, que ele mostra a faixa de variação, 6.9 a 30 kV, que pode ser a geração. A maior parte das vezes é 13.8, ok? Aqui a transmissão de 230 até 750 kV. A distribuição, que pode ser de 69 a 138, e o consumo, que já é nas subestações localizadas nas entradas das cidades, que é 13.8, 23.1, que é o caso de Juiz de Fora, e até chegar no secundário aqui do transformador, 110/220. Eu quero avançar, estou indo meio rápido, depois eu volto nesses slides aí, tá, pessoal? Eu quero avançar com vocês nesse exemplo, acho que dá tempo da gente fazer, para vocês entenderem definitivamente, né, calculando, por que transmitir energia em alta tensão é muito mais negócio do que transmitir energia em baixa tensão ou em média tensão. Vamos ver por quê? Quem tem calculadora aí? Papel, caneta, pode me ajudar? Júlia, Lavínia, Antonieta, Antônio, Lucas. Agora, se eu posso te ajudar, eu não sei. Eu tenho também, professor. Agora, se eu saber te ajudar, já é outro 500. Então, vamos todos juntos. Pode ser assim? Pode. Pode. Eu tenho aqui um diagrama unifilar, que talvez vocês já consigam identificar alguns pontos dele, né? Primeiro, a bolinha do gerador. O que é isso aqui? Isso aqui é uma outra representação para transformador. Eu posso usar a bobininha do primário, bobininha do secundário, ou simplesmente colocar esses anéis, essas alianças aí entrelaçadas, né? Esse símbolo aí de casamento, como transformador. Então, aqui eu gerei, aqui eu elevei a tensão, gerei em 13.8, aqui eu vou em uma subestação elevadora, né? Que eu vou jogar para 138 mil volts dos 13.8, vou transmitir em 138, cheguei lá no Barbosa Lage em 138 e vou abaixar para 13.8, e aqui vai para cada bairro, Jockey 1, Jockey 2, Benfica, Nova Era, papapá, né? Barreiro do Triunfo, até chegar, nesse meio do caminho pode ter uma pequena empresa, uma pequena fábrica de confecção, de metalurgia, alguma coisinha assim, que ela é atendida direto em 13.8, ela não é atendida em 220, 127. Grandes condomínios, o shopping Independência, né? Shopping Jardim Norte. Você acha que eles são ligados no 220? A CEMIG vai lá, no poste, liga no 220, 127 e leva um trifásico para o shopping? Sem chance, né? Na verdade, quando passar a carga do cliente, passar de 75 kVA, já pode ligar no 13.8 direto, né? Então, lá da alta tensão que vem no posteamento, aqui em Juiz de Fora é 23.1, né? No 23.1 de cima, da rede do poste de alta tensão, ali alimenta o Shopping Jardim Norte, ali alimenta o Shopping Independência. Dentro do shopping, tem um transformador que pega 13.8 e reduz isso para 220, 127. Se for uma pequena fábrica que tem um motor, pode reduzir para 380, depois para 220, 127. No caso do shopping,
grandes condomínios, prédios muito grandes, é ligado direto no 13.8 e dentro do prédio tem lá uma cabine pequenininha que tem um transformador, tem uma chave seccionadora, né, costuma ter algum equipamento de medição, que é um grande risco, porque às vezes quem mexe, olha que loucura, hein, pessoal? Quando é um condomínio grande, que está ligado direto aqui na rede primária, ao invés de estar ligado aqui na rede secundária, né? Quem mexe, às vezes, vai energizar um tráfego desse, desligar por algum motivo, ou ver se está funcionando quando dá algum problema, é o zelador, é o porteiro. O cara que não tem a menor noção do perigo da eletricidade, não porque ele é ignorante, mas porque ele não teve acesso, né, à informação, não tem informação, óbvio. Então, e muitas vezes é ele que é o primeiro a dar o primeiro combate. Acabou a energia no prédio, mas a CEMIG está tudo certo na CEMIG, né? Ô Zé, vai lá ver o que aconteceu. Aí o cara abre lá uma grade, tem acesso a 13.8 kV, que é um nível de tensão alto, se ele encostar ali, é quase que 100% de chance dele vir a óbito, né? Então, é diferente dele encostar no 220, no 127, que tem chance dele sobreviver. Se ele encostar na média tensão, o perigo é muito maior, né? E muitas vezes a gente vê que o transformador desses condomínios está protegido por uma grade, um portãozinho que está aberto, criança pode entrar, às vezes está brincando lá na garagem, às vezes não tem nem cadeado, a criança, por curiosidade, abre lá, vê aquele zumbidão do transformador, acha aquele negócio interessante, né, e tal, abre ali a porta e tem acesso. Então é muito, muito complicado isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para quem mora em prédio, não sei se é o caso de alguns dos senhores, mas perceber primeiro se o prédio de vocês está ligado na baixa tensão, na CEMIG, ou está ligado direto no 13.8. Né? Comece a observar isso, comece a perceber, né? Até para vocês serem aí um ponto de apoio técnico, caso venha acontecer algum problema. Mesmo que seja para identificar o perigo. Né? Opa, não põe a mão aí não, que aí é 13.8, aqui a gente fala é 23.1, pior ainda. Aqui é 23.1 kV, não é brinquedo não, ok? Leandro, fazendo um comentário, né, de que você acabou de falar desse negócio aí dos prédios, eu moro aqui no Eldorado, né, aí tem aqueles prédios verdes, né, eles construíram, eu acho que na verdade eu ia falar pouco tempo, mas não tem tão pouco tempo, mas assim. Aí, essa parte da energia, ela fica na rua, cara, bem virado para a rua, sabe? Tem um ponto de ônibus andando um pouquinho mais para frente, já tem essa parte da energia. Aí, tipo assim, tem um aviso lá escrito, não entre, somente se for autorizado, não sei o quê, risco de morte, etc. E lá tem, lá tem um transformador, você consegue ver o transformador? Então, eu não cheguei ainda a reparar, porque eu não costumo passar muito por aquela rua. Ok. Mas... É loucura, né? Porque tá acesso ao público, né? Daqui a pouco entra um cachorro, entra ali um bicho, né? Não, então, exatamente. E quando é de noite, aquilo fica num barulho, assim, é muito alto, sabe? Bem... se tem um zumbido alto, é porque deve ter um transformador ali dentro, entendeu, Oia? E aí, quer dizer, é um risco muito grande ter isso com acesso à rua, né? Isso tem que ser dentro do condomínio, como se fosse... A gente dá um nome, quando é uma instalação pequenininha dessa, não é nem subestação. O nome que a gente dá para isso é uma cabine primária. Né? Teria que ter uma cabine primária muito bem guardada, trancada, com só quem tem formação que pode ter acesso, né? Mas a gente vê que na maioria dos casos não é assim, né? Eu já morei num prédio que tinha, lá em Vitória, né, que eram 19 andares, tinha uma cabine dessa caprichada, né, e uma vez eu vi um zelador lá abrindo, mexendo lá dentro e tal, não tinha nem ideia do risco que estava correndo, né, e claro que a gente orientou, a gente explicou, né, botou aviso, trancou, depois que a gente viu essa situação, mas às vezes o cara está lá na boa vontade mesmo, tentando resolver o problema, tentando ajudar, e não tem nem ideia, ele acha que ele tem um 127, uma tomada, né, e não é, né, tem 23 mil volts ali, então é muito complicado. Ok? Show. Então, olha só, aqui a gente consegue perceber, vocês já conseguem olhar isso daqui e entender mais ou menos, né? Que aqui tem uma subestação elevadora, uma subestação abaixadora, aqui é uma subestação localizada na periferia das cidades, né? Tipo, nós temos aqui em Juiz de Fora, aqui pode ser uma pequena empresa, um shopping, e aqui são as ruas, um exemplo, né, de uma rua. Claro que aqui está simplificado, eu tenho aqui vários alimentadores e por aí vai, né? Na subestação, de forma simplificada. O que eu quero que vocês calculem para mim? Vamos imaginar que eu tenho aqui um gerador, que é um gerador real, tá, pessoal? Eu trabalhei com ele lá na Arcelor, nós tínhamos 6 máquinas dessas. Cada gerador com 80 MVA de potência aparente. Né? Então, na verdade, eram maior, tinha 2 de 115 MVA, os demais eram de 80 MVA, não importa.
Nós tínhamos seis máquinas, 6 geradores que geravam energia energia termoelétrica a partir dos gases do próprio processo siderúrgico, dos gases da cearia, do alto forno, da coqueria. Eles geravam esses gases e queimavam esses gases, produzia vapor de água com isso, e esse vapor de água tocava umas turbinas, nas turbinas térmicas a vapor lá, e gerava muita energia na célula lá de Vitória, né? Vamos pegar um caso de um gerador, 80 MVA, 80 MVA de potência que eu consigo gerar nesse gerador. Imagina que eu estou no máximo, trabalhando com capacidade plena aí, né? Qual que é a corrente? E lá o gerador é 13,8 kV, como eu disse, 98% dos casos é 13,8. Vocês conseguem calcular qual é a corrente para esse nível que eu estou gerando, que está saindo do gerador trifásico, tá, pessoal? Em cada fase aqui, qual é a corrente que vai circular na saída do gerador? Quem consegue calcular isso para mim? Primeiro ponto. Vocês viram circuitos trifásicos ano passado com a Adriana, não viram? Vimos. Ok. Vimos. Então, como é que eu faço para calcular a corrente? Eu tenho a potência de 80 MVA, trifásica, eu tenho uma tensão de linha de 13,8 kV. Qual que é a corrente que estaria saindo desse gerador aí? Quem faz para mim? Alguém? Chegar em algum... Ô, Rian, eu não Não sei se lembro minha conta direito. tá certa, professor, mas o meu aqui deu 5,8 kA. Provavelmente minha conta é errada. 5.800. Acho que é quase isso. Deixa eu fazer uma conta aqui, 80. O meu também deu isso, deu 5,79 kA. Isso mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. 5,8, quase certo. Vocês só esqueceram que aqui é um gerador, como no mundo real todo é trifásico, né? E que vocês calcularam como se fosse 80 MVA monofásico, com 13,8 kV, né, de tensão monofásica. Aqui, como é trifásico, não sei se vocês lembram da expressão, é raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha. Raiz de 3, VL e L. É a S trifásico. O S trifásico é raiz de 3, que multiplica a tensão de linha, 13,8, que multiplica a corrente de linha. Esqueceram do o famoso raiz... Vocês viram raiz de 3 lá no trifásico, não viram? Sim ou não? Eu acho que sim, mas eu não lembro, não. O que acontece? Bom, que falta me faz o quadro agora. Coçando para rabiscar, e aqui a gente fica travado aqui nesse trem. Vontade para o quadro rabiscar, mas você conseguiu explicar aqui. Imagina que eu tenho 80 MVA trifásico. Então, cada fase do gerador, fase A, B, C, R, S, T, vai produzir 80 dividido por 3, é 1/3, né? 80 MVA é a soma da potência da fase A mais potência da fase B mais potência da fase C, não é assim? Então, cada fase me produz 80 MVA, 1/3 de 80 MVA. Eu posso encarar assim. E aí, a gente pode usar a expressão pronta do trifásico, S trifásico é raiz de 3 VL e L, ou então vocês podem fazer a conta monofasicamente falando. Como é que seria a conta monofásica? Eu teria 80 megawatts dividido por 3, vou ter a potência agora MVA de uma fase, e a tensão agora não vai ser 13,8 mais, porque 13,8 é entre fases. Qual que é a tensão fase para o neutro aí? Lembra de tensão de fase e tensão de linha, a diferença que tem? Vocês se lembram disso ou não? Sim, mais ou menos, agora eu tô lembrando. A tensão fase neutro é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Estão lembrados disso? Se eu pegar 13,8 kV, não é a tensão fase para o neutro. 13,8 kV é a diferença de potencial entre a fase A e a fase B. Ok? Ok. Então, faz o seguinte, pega o seguinte, divide 80 dividido por 3 fases. Vai dar aí 26,67, né? MVA. É quanto cada fase produz. Cada fase A, B, C produz 26,67 MVA de potência. Agora, a tensão dessa fase não é fase para outra fase, é fase para o neutro. Então, vai ser 13,8 dividido por raiz de 3. Quem faz essa conta aí para mim? Qual tensão que dá?
Alguém fez? Qual que é a tensão fase neutro do sistema? Do sistema 13.8 kV, qual que é a tensão fase neutro? 7,96? Isso, 7,97 arredondando aí kV, né? Isso. 7,97 kV. Entre duas fases, eu tenho 13,8 kV. Em qualquer duas fases, A com B, B com C, C com A. Agora, de uma fase para o neutro, eu tenho 13,8 kV dividido por raiz de 3. Vou ter um valor de tensão de 7,97 kV. Agora, se vocês fizerem a conta direto, igual vocês fizeram, né? Vocês vão achar, vai ser 26,67 MVA, e usando a tensão de 7,97. O que vocês vão encontrar aí? Falta faz um quadro, né, pessoal? Vê qual o valor de corrente, por gentileza. 3,34? Isso é KA. 3,34, que é 3.346. Isso mesmo. É MVA, que é milhão, né? Dividido por KV, aí corta mega com K, sobra K, né? Enfim, vocês entenderam aí. Não entendi. Isso todo mundo chega nesse valor aqui. Que é, pessoal, nada mais é do que vocês pegaram os 5.800 que vocês tinham encontrado antes e dividir por raiz de 3. Só faltou dividir por raiz de 3, na verdade. Eu queria explicar como é que chega nessa divisão por raiz de 3, né? Por que vocês tinham que fazer isso? A corrente aqui vai ser, ó, 3.346 amperes. Vou colocar aqui resumido aqui, pode ser? Todo mundo tem que chegar nesse valor. Se vocês usarem a expressão... Deixa eu colocar aqui, quer ver? Ó? Essa expressão do trifásico, quem sabe a gente consegue colocar. Vocês têm aula depois aqui? Não, né? Acho que não. Vocês estão vendo a minha tela? De instalações industriais. Ah, tá. Mas a gente já vai terminar, tá, pessoal? Vou colocar a expressão do trifásico aqui depois para vocês, que basicamente é S igual a raiz de 3. Cadê o raiz de 3 esse trem aqui? Raiz de 3... Se vocês utilizarem... Cadê? Raiz de 3... multiplica tensão de linha vezes corrente de linha. Essa daqui, que eu vou deixar aqui para vocês, é a expressão do trifásico. Vocês podem usar... Ah, esse daqui é o S trifásico, perdão. Deixa eu colocar aqui. S trifásico. Professor, mas aí fazendo isso, a gente achou a corrente da fase, de uma fase... Show, entendi. Você vai achar a corrente da fase, a corrente que vai pela fase A, que vai pela fase B, que vai pela fase C, que se for equilibrado, né, um circuito equilibrado, ele vai ser igual nas três fases. Imagina que é um sistema trifásico em conexão estrela equilibrado, vai ser 3.347 em cada fase. Entendi. Bacana? Eu vou deixar a expressão do trifásico aqui, a gente faz direto aqui, ó. Vocês esqueceram do raiz de 3, por isso que achou 5.800. Se tivesse colocado raiz de 3, vocês vão chegar no mesmo valor, 3.300, ou faz monofásico igual eu fiz. Tem duas formas de fazer que vai dar o mesmo resultado aí, beleza? Só colocar uma formatação aqui. Aqui, coloquei, beleza. A expressão do trifásico está aqui. Voltem na disciplina, vale a pena voltar lá no trifásico que vocês tiveram no passado, para recordar a questão da potência trifásica. Deve ter lá sim, ok? Então, olha só, vem 3.000 amperes aqui, 3.000 em cada fase. Na hora que eu jogo isso para 138, quando eu aumento a tensão em 10 vezes, a potência que entra no transformador tem que ser igual à potência que sai. A potência do primário é exatamente igual à potência do secundário, descontando as perdas internas do transformador, óbvio, né? Então, se eu subir a tensão 10 vezes, a corrente tem que reduzir 10 vezes, para manter a mesma potência. A potência não é V vezes I? Olha o VI aqui, ó. Se eu aumento a tensão 10 vezes, a corrente tem que cair 10 vezes para manter o S inalterado, manter o mesmo valor constante. Então, na hora que eu multiplico aqui a tensão
eu crio uma subestação e jogo isso para 138 mil, de 13,8 para 138, a relação é quanto aqui? É 10 vezes, não é? Quem concorda comigo? Isso. 10 vezes. Então, se a tensão subiu, aumentou 10 vezes, a corrente tem que cair 10 vezes. Como é que eu faço? Quanto que vai dar a corrente, então, nos 138 mil volts? Se no primário deu 3.346, aqui vai dar, dividir por 10. Vai ser 334,6 amperes. Peguei a corrente do 13,8, dividi por 10. A tensão do 13,8 eu multipliquei por 10, que virou 138. Olha que bacana. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, o transformador faz isso. O transformador, ele mexe nos níveis de tensão e de corrente. No que ele aumenta a tensão, ele reduz na mesma proporção a corrente. Então, se eu aumentar a tensão em 100 vezes, eu vou diminuir a corrente em 100 vezes. Se eu dobrar a tensão, eu vou dividir por 2 a corrente. Então, é sempre o oposto que ele faz com a corrente. De modo que a potência que entra é igual à potência que sai. Na hora que eu multiplico corrente VI no primário, VI no secundário, tem que dar o mesmo resultado. Entenderam? E eu vou colocar aqui, pessoal, a corrente, caso eu não usasse um transformador, se fosse tudo em corrente contínua, né, não tivesse transformador, seria 3.346 amperes. Imagina que você, loucão, quer desafiar aí, né, todo o sistema de energia já consolidado no país e fala, não, eu vou gerar em 13,8 e eu vou transmitir 150 quilômetros em 13,8. Eu vou economizar uma subestação. Você quer economizar, você é descendente de judeu, né? Que é descendente de... Não é judeu, não. Como é que chama aquele povo pão duro? Tem outros nomes aí. Esqueci o nome. Porque esse cara é mão de vaca, né? Que dá tchau assim, né? E eu vou economizar uma subestação, vou gerar em 13,8, 3.000 amperes em cada fase, vou transmitir 150 quilômetros até chegar direto, já tudo em 13,8. Ó, economizei aqui e economizei aqui. Vou chegar tudo em 13,8 e alimentando os bairros de Juiz de Fora e tudo pela frente. Quero nem saber. Né? Vou economizar, não vou aumentar a tensão para transmitir. Vou transmitir tudo aqui no azul. O azul, ó, é 13,8. O vermelho é 138. Então, imagina que você é um doidão desse, Leozão da vida aí, que quer fazer da forma diferente, da maneira dele, e resolve fazer tudo em 13,8. Imagina, né, claro que isso é um valor mais ou menos hipotético, mais próximo, que nesses 150 quilômetros de linha de transmissão, a resistência dos condutores, dos cabos ali envolvidos, é de meio ohm. Quer dizer, 150 mil metros de cabo, né, que eu estou levando da geração até o consumo, até chegar em Juiz de Fora, sei lá, sai lá de Barbacena, para frente de Barbacena ali, e vem até Juiz de Fora, né, dá em 150 quilômetros. E se eu medir a resistência desse cabo utilizado, né, eu calcular, melhor dizendo, a resistência desse cabo que eu vou utilizar para fazer a transmissão, eu cheguei que o cabo é de meio ohm apenas. Uma resistência pequena, né, pessoal? O que vocês acham? Para 150 quilômetros de cabo, ter apenas meio ohm é muito pouco, não é? Bom, sim. E você acha que esse meio ohm pode atrapalhar alguma coisa no nosso negócio de vender 80 MVA de energia? A princípio, não. Né? Então, eu vou transmitir tudo em 13,8. Vocês podem calcular para mim qual que seriam as perdas em watts na linha de transmissão se eu transmitisse em 13,8? Aí é RI ao quadrado, né? A resistência da linha vezes a corrente ao quadrado. Né? Se eu pegar a resistência desse trecho de cabo, meio ohm, vezes a corrente ao quadrado, RI ao quadrado, isso é potência, lembram disso? Se eu fizer o R, eu vou achar qual que é a perda em cada fase. Lembra que eu estou por fase aqui agora, né? 3.000 amperes na fase A, na fase B, na fase C. Então, se eu fizer aqui a resistência do cabo da fase A, meio ohm, vezes a corrente da fase A ao quadrado, eu vou ter as perdas em watts da fase A. E da fase B e da fase C serão idênticas. Então, basta calcular para a fase A e multiplicar por 3. O que vocês acham? Dá para fazer? Quem me ajuda aí que eu estou em apuros. Extremamente em apuros. Professor, Oi? eu fiz aqui, o meu deu 285,66 K. K não, né? K watt.
Você usou qual corrente? Essa de 3.000? Ah, não. Eu usei o valor da tensão em vez da corrente. Ah, tá. Então, o que nós vamos fazer? A expressão que eu vou usar aqui é RI ao quadrado. R vezes I ao quadrado. O R da linha vezes a corrente ao quadrado. Vê quanto que vai ser a perda para mim aí. A corrente é azul, né? Você fez o exemplo sem a subestação. Isso. Primeiro eu vou calcular em azul, depois eu vou calcular em vermelho, tá bom? Ok. Quanto que vai dar a perda em cada fase? Quem me ajuda? 5,6K. 5K, não. Aí é 5,6 megawatt, que agora aqui é potência, watts, né? É, isso aí. Quem que falou? Ô, Gabriel. É o Luigi? Isso. Ô, Luigi, então você calculou R, quando você faz R vezes I ao quadrado, eu estou calculando watts. Aí você achou aí, o meu aqui deu 5 megawatts. Vê de vocês aí. 5,59, né? Achei isso também. O meu também foi isso aí. Foi isso. 5, vou arredondar, 5,6 megawatts, pode ser? Pode. Aí eu vou pegar, ou MVA, pode ser, não, é megawatts porque aqui é resistência, real, é megawatts mesmo. 5, isso em cada fase, na fase A, no cabo da fase B, no cabo da fase C. Então, cada cabo vai ter uma perda, um consumo, um aquecimento de 5,6 megawatts. Se eu pegar a soma dos três, é 5,6 vezes 3, não é assim? Quanto que deu aí? Isso. No meu deu 16,8. 16,8 megawatts de perdas. Olha só que maluquice. Eu estou gerando 80 MVA. Ah, professor, pode repetir essa última parte que eu me perdi? Posso sim. Olha só, vamos ver se até aí você foi comigo. 5,6 megawatts por fase. Até aí você foi? Ah, tá, sim. O cálculo, né, do R vezes I ao quadrado deu 5,6 megawatts na fase A. Só que na fase B tem o mesmo cabo, a mesma perda. E na fase C tem o mesmo cabo, com o mesmo comprimento, com a mesma perda. Concorda comigo? Uhum. Então, se eu somar as perdas da fase A com as perdas do cabo da fase B, com as perdas do cabo da fase C, eu vou ter o valor multiplicado por 3. Ah, saquei. Show. Então, se eu pegar o 5,6 multiplicado por 3, porque são 3 cabos no trifásico, eu vou ter uma perda total, né, da minha geração de 16,8 megawatts, não é assim? Faz a conta aí para mim. Isso. Arredondando dá isso. Isso, arredondando, né, aproximadamente 16,8 megawatts de perda. Perdi dinheiro. Eu gerei 80 megawatts, vamos pensar assim, né? E eu perdi dos 80, 16,8 para transmitir a energia. Isso é muito significativo, isso é uma perda, pessoal, que nenhum capitalista vai aceitar, né? Imagina só, eu vou gerar 80, vou arredondar aqui para 20, para 15, vou gerar 80, vai chegar ali 65 no cliente, né? Quer dizer, eu perdi 15, 16, 17 megawatts na linha, assim, ó, virou, sabe o que isso aí virou? Calor, aquecimento do cabo. Olha que maluquice, né? É inadmissível, ainda mais o preço que a energia está, você gerar 80, e dos 80 que você gerou, você perdeu 16,8 na linha. É muita perda. É o que a gente fala, transmitir em baixa tensão é um péssimo negócio. Imagina se eu transmitisse isso em 220, né? Não ia chegar nada do outro lado, ia ficar tudo na linha, acabou. Eu ia gerar para consumir nos cabos, né? Aqui em 13,8 já perdi 16 megawatts. Se eu colocar isso, a corrente que dá em 220, dá um correntão gigante, não consigo transmitir. Isso deixou o sistema de corrente contínua inviável. A transmissão em corrente contínua inviável, antes de acontecer essas subestações retificadoras que tem em Itaipu e tal, ainda hoje é muito difícil por conta disso. Agora, por gentileza, façam a mesma conta de perda por fase, utilizando a corrente no 138. Opa, tem um erro aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Faço a mesma conta usando essa corrente aqui, ó. 334, aqui agora no 138, né?
Eu estou aqui agora no 130. Eu usei, não, vamos fazer direitinho. Vamos contratar um técnico, eletrotécnica, né? Vamos chamar a turma lá que está formando aí no IFE para fazer um projetinho bacana do sistema de potência. O cara vai colocar uma subestação elevadora aqui agora para nós, uma subestação abaixadora. Vou gastar um dinheiro com subestação arrumado, mas será que vale a pena? Né? Eu vou transmitir agora em 138 mil volts. A corrente caiu para 334,6. Quantos serão as perdas, pessoal? Deu mais ou menos 56 mil vezes... por fio, né? Por fio. Deu quanto? 55,6 o quê? Quilowatts, não é isso? 55,978. Ok, 55,6 quilowatts, pode ser assim? Perfeito. 55, em cada fase, vê se todo mundo consegue chegar nesse resultado para mim. Agora, cada fase vai me fornecer uma perda de energia de 55,6 quilowatts de energia. E se eu pegar 55,6 vezes... Todo mundo chegou até aí? Primeiro ponto, né? Mais alguém encontrou esse valor? O meu deu 6. Deu quanto? 56. 55,6. O meu deu 55,97 por aí. Oh, perdão, isso mesmo. É 55,97. Acho que é isso mesmo. Acho que pode arredondar para 56, né? Vamos arredondar para isso. Vamos arredondar para 56 quilowatts, então? Temos 56 quilowatts de perda por fase, pode ser? 56 quilowatts por fase. Vezes 3 fases, eu vou ter um total de quanto? 168 o quê? Quilowatts. Quilowatts de perda. Quanto que eu tinha aqui mesmo, meninos? 16,8 megawatts de perda. Agora aqui não chega a 200 quilowatts. 200 quilowatts é 0,2 megawatts. Eu saí, né, de 16,8 megawatts para uma perda inferior a 0,2 megawatts. Ora, se você gera 80 megawatts, é admissível você perder 0,2, 0,15 de perdas e chegar a 79,8 do outro lado? Totalmente admissível, não é? Interessante. É admissível, tranquilo. Então, percebam, olha a diferença que é eu colocar uma subestação elevadora, abaixadora, transmitir em 138 mil volts, como é que as perdas, elas caem absurdamente, melhor dizendo, matematicamente dizendo, as perdas caem com o quadrado da corrente. Né? Não só a redução da corrente me traz benefício, mas é o quadrado dessa corrente, dessa redução da corrente. Então, como as perdas no sistema é R vezes I ao quadrado, na hora que eu abaixo a corrente, as minhas perdas elas caem com o quadrado dessa corrente. Só que para eu abaixar a corrente, eu tenho que subir a tensão. Isso quem faz é o transformador. Né? Então, é muito mais negócio eu subir a tensão, abaixar a corrente e transmitir dessa forma, com as perdas minúsculas, do que transmitir na média tensão ou transmitir na baixa tensão. Ok? Isso que eu fiz análise em 138. Se eu colocar um transformador aqui para 230 mil volts, para 500 mil volts, esses 168 quilowatts vai cair para 50 quilowatts, 30 quilowatts, cai muito mais ainda. Né? Claro que, então põe aí 1 milhão de volts, não é assim, né? Porque tudo tem um custo. Então, uma subestação elevadora de 138 mil volts tem um custo. Uma subestação de 230 mil volts, o custo é muito maior, porque a isolação tem que ser muito maior, o equipamento tem que ser muito mais sofisticado. Uma subestação de 500 mil volts, o custo é muito, muito maior do que uma subestação de 138 mil volts. E aí, eu tenho que chegar num acordo, né? O que vale tecnicamente e economicamente falando? É melhor colocar uma subestação de 230 ou de 138? As perdas que eu vou economizar pagam a subestação? Não pagam? E eu vou ensinar um macete depois, na aula que vem. Um macetão mesmo, macetoso, assim, chiquetoso, que funciona e é extremamente simples para vocês definirem aí qual que deve ser o nível de tensão de transmissão, que é o que dá mais certo, tecnicamente, economicamente falando, é um macete aí aprendido na prática, que o nego faz conta, 100 páginas de análise técnico-econômica, e no final o macete sai direto, assim, sem pensar,
chegam no mesmo resultado. É fantástico, é um macetão aí. Eu vou fazer questão de ensiná-los na próxima aula. Sempre para deixar assim, qual que é o melhor nível, de acordo com a distância, de acordo com o volume de potência. Eu vou mostrar isso para vocês. Ok, senhores? Conseguirem perceber a importância de transmitir energia em alta tensão, que transmitir em baixa tensão, na média tensão, é um mau negócio, porque as perdas crescem muito? Conseguiram entender? Sim. 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 Eu tenho uma Pode falar. dúvida. Tem algum valor, assim, tipo, que você já viu trabalhando? Qual que é o valor de tensão maior que você já viu que gerou menos perda? Não, aí que tá. Assim, eu trabalhei até hoje, eu tive a oportunidade na época, né, da Vale, de trabalhar com 345 kV, no máximo. Nunca vi subestação de 500 mil volts. Não tive, nem visitei, não tive a oportunidade ainda de visitar uma subestação de 500 mil. Mas já fiz projeto, trabalhei com 138 e 345 mil volts. Atende grande maioria dos casos. Passou de 345 mil volts, são só subestações muito grandes. Itaipu, por exemplo, né? Algumas de Furnas, as usinas lá da China que estão nascendo agora, Três Gargantas, que lá é 1 milhão de volts. Então, assim, são usinas com 2 pontos muito grandes. A potência, aqui eu falei de 80 MVA, né? Então, agora, se eu falar de usinas aí de giga VA, né? Aí já começa a ser necessário subir muito o nível de tensão, e também tem a ver com a distância. Que às vezes é onde eu gero essa energia toda, está muito longe do centro de consumo, né? Basta ver lá em Foz do Iguaçu, está bem longe do São Paulo, 900 quilômetros. Às vezes eu estou gerando, onde tem uma queda d'água que permite gerar uma energia dessa, lá nas usinas do Rio Madeira, no norte do país, né? Rio Xingu, estão muito longe aqui do Sudeste. Aí vale a pena construir linhas com altíssimo valor de tensão. Mas, normalmente, na maioria dos casos, 138 mil volts funciona muito bem, 230 mil volts e 345 mil volts. São os 3 casos mais comuns. O resto são pontos fora da curva. Okay? Mas eu vou mostrar isso melhor. Eu vou mostrar quais são os níveis existentes, como é que você escolhe o melhor nível, o macetão. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Professor, esse meio on de resistência só um exemplo que você pegou ou é o comum das linhas de transmissão? É próximo disso de fato. Eu quero ver se eu pego uma linha real e trago o valor, né, calcule para 150 quilômetros qual que seria esse valor de resistência, mas é algo em torno disso, entendeu? Às vezes é um pouco maior do que isso, mas não foi um bico assim aleatório, não. Claro que tem, é algo próximo da realidade. Beleza. Olha só, é interessante, né? Como é que assim se tornaria inviável, né? Se não conseguisse, se não tivesse. E se a gente imaginar que há 50 anos atrás só tinha um transformador, não tinha opção da eletrônica de potência para mexer no nível CC. Eu só podia fazer isso em CA, só era possível fazer isso em CA. Né? Não era possível fazer isso em CC. Hoje mas ainda é muito caro, ainda exige muita tecnologia, muita manutenção e muito dinheiro envolvido. Então, hoje ainda vale a pena trabalhar tudo em CA, por conta do transformador ser um elemento barato, entre aspas, né, em relação aos equipamentos de eletrônica de potência, que fazem essa conversão retificador, né, inversor de frequência, que é muito, muito complicado ainda, ok? E eu vou falar na próxima aula também quando que é vantajoso você transmitir energia em corrente contínua. Em alguns casos ainda pode se tornar vantajoso ainda. Foi o caso lá de Furnas. A gente vai ver o caso de Furnas, tudo direitinho. Mas isso na semana que vem, que nós já extrapolamos o horário por hoje. Mais dúvidas, senhores? Sem dúvidas? Acho que tá tranquilo. Sem dúvidas, professor. É teórico, né? Claro. O ideal é a gente visitar sem ser semana que vem, se tivesse no presencial. Daqui a 2 semanas nós iríamos visitar já a subestação do nosso campus, que tem muitos equipamentos aqui de média tensão bacanas para a gente poder ver, muita informação bacana. A gente passa ali 1 hora falando dessa subestação. Não vai ser possível agora, como eu disse, por causa da pandemia, mas vamos ver se a gente volta aí até, quem sabe, antes de terminar o ano letivo, a gente tem a oportunidade de voltar presencial. Eu faço questão de levá-los, pelo menos, na subestação lá do nosso campus, ok? Se der para ir até lá, né, puder visitar uma CEMIG da vida, ou uma subestação industrial, que eu gosto muito, lá na Celor, por exemplo, na Mercedes, a gente vai tentar também. Não vou prometer nada, porque a gente está numa situação totalmente atípica, né? Ok? Ok. Beleza, senhores. Muito obrigado, então. Agradeço a atenção de todos vocês. Fiquem com Deus, bons estudos, boa semana. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus aí. Até mais.
O que é esse abacaxi de Marataízes aí, Ana? Apareceu no seu Wi-Fi isso. No meu Wi-Fi? Na hora que você abriu as configurações, professor. Ah, tem esse mesmo. Tem aqui, abacaxi de Marataízes, ó. Tá aqui, ó. Vê se pode, cada uma, né, cara? Vocês também observam tudo, hein, cara? Toma cuidado com o que eu tenho aberto aqui, viu? Que isso, professor? Beleza. Quem não deve, não teme. Isso é verdade. Depois aparece um abacaxi de Marataízes aí, pensou? Como é que eu tô roubando aí? Joia, beleza? Tranquilo, senhores? Prazer falar com vocês. Até semana que vem. Vamos conversando através do nosso grupo. Joia? Falou, professor. Até semana que vem. Bons estudos, pessoal. Até mais.